Olá, bem-vindos. Estamos a começar mais umas conversas de Ribatejo. Hoje, em período estival, estamos nesta iniciativa que, mesmo em tempo privilegiado de férias, o mês de agosto, estamos com alguns convidados para acompanhar estas conversas de Ribatejo durante este mês, pelo menos, e prolongar também durante o mês de setembro, não fazendo a pausa habitual que tínhamos feito o ano passado. Hoje o painel é constituído por Carlos Rodrigues e José Marcelino e também com o convidado Francisco Mendes. Bem-vindo, Francisco. Bom dia. Estes conversas ao vivo que tem acompanhado, ao que vamos acompanhando também através da nossa página do Facebook, Conversas de Ribatejo. Hoje, presencialmente, Francisco, também com alguns temas que quer ou gostava que fossem comentados. Elencámos 3 temas: obras no mercado municipal, a ex-Escola Pátria de Cavaria e a sua ocupação, além dos outros passos, e ainda a atual gestão camarária e os comportamentos que, no seu entender, ela tem desempenhado para com os seus municípios. Destes 3 temas, começamos por qual? E vamos ver se conseguimos falar de todo, abarcar a maior parte destas problemáticas, mas a começar, Francisco, dando o privilégio para que seja você a começar, qual seria o tema elencado de começo? Começaríamos então pelas obras no mercado municipal, pelos motivos que já vou dizer de seguida. É um tema novamente atual, mas antes disso, só, Nelson, deixe-me agradecer o convite que fez e dizer-lhes, como sabem, que é um gosto estar aqui com o Nelson, com o Carlos Rodrigues e com o José Marcelino. Gostava também, só se fosse permitido, antes de começar a abordar propriamente o tema das obras no mercado municipal, deixar aqui um pesar que penso que é comum a todos nós, pela morte na sexta-feira passada do professor Joaquim Veríssimo Serrão, pessoa que infelizmente só conheci nos seus últimos anos de vida, quando ia visitar o meu pai ao Val dos Reis, onde ele estava também, onde já não estava nem um nem outro nas suas completas e muitas que tinham tido faculdades mentais, e ele me dizia sempre, nunca mais me esqueci nem nunca percebi inteiramente o motivo. Ele dizia-me sempre, quando eu lá chegava, Francisco, nunca se meta na política, nunca se meta na política. Não sei qual é que era a ideia dele, mas talvez tivesse razão. Já agora deixa-me Ouça, desculpa, não tem razão nenhuma, não, sobre isso não tinha razão nenhuma. Se a gente não se mete a política, então ainda é uma desgraça. Pois. Mas possivelmente porque Veríssimo Serrão teve também alguns processos complicados, sobretudo nos anos 80, a partir de algumas iniciativas. Não teve, desculpa uma coisa, não teve processos nenhum, a gente já vai falar nisso. Não teve processos complicados. Possivelmente, estava não por teve nada complicado, nada. Não, tudo bem. Sim, não, senhora, eu estou à vontade de falar nisso. Carlos Rodrigues, exatamente, Carlos Rodrigues acompanhou mais de perto todas as iniciativas, ou as últimas iniciativas dos anos 80, 90, do professor Veríssimo Serrão, e, portanto, estará mais habilitado para tecer. Eu era vereador quando um rapaz jeitoso, que era do PSD, e era governante, correu com o doutor Veríssimo Serrão do Instituto Politécnico. Está a ver ou não? Exatamente, é isso. Mas está aqui, foi tudo tratadinho e o senhor foi ilibado de tudo. Está a ver o filme, não? Está aqui, para a gente falar disso aqui de casa. Está bem? Está bem. Está bem, está. Certo. Além de mais, Falando então da questão do primeiro tema de hoje, das obras no mercado municipal, eu dizia que o tema é novamente atual porque, de acordo com o que estava previsto inicialmente e que ainda consta dos painéis no respectivo local, as obras no mercado deveriam acabar, salvo erro, no próximo dia 12 de agosto, portanto agora dentro de mais coisa menos coisa, 10 dias. Sabemos que houve o Covid, que é um ótimo motivo, válido em alguns casos, parcialmente pelo menos, mas não completamente, nem perto disso neste caso, que veio justificar um bocadinho este atraso, mas o que é facto é que as obras pararam não por este motivo.
E é nesta parte de daqui para o futuro e do passado recente que tem a ver com este futuro do mercado municipal que eu queria focar a minha intervenção, sem esquecer nunca, e eu acompanhei bem na altura esse processo, sem esquecer nunca a forma ditatorial e ameaçadora como os comerciantes foram postos fora para que estas obras fossem feitas. Isso é passado, mas é um passado que temos de continuar a recordar. Portanto, e estava a dizer, as obras do mercado municipal pararam em fevereiro, fins de janeiro, início de fevereiro. Oficialmente é que só pararam a 13 de março, mas, portanto, qualquer destas datas não tinha nada a ver com o Covid e, como foi mais ou menos tornado público, isto teve a ver com o se ter detectado que era necessário um reforço estrutural das paredes e das fundações, porque, pura e simplesmente, o mercado não tinha fundações e toda a gente achou que isto era completamente estranho, toda a gente pelo menos envolvida, e que no projeto não foram previstas sequer fazer-se essas fundações ou esse reforço, porque se partiu do princípio, pura e simplesmente, que elas existiam. Estamos a falar de um edifício construído nos anos 30 do século passado. É normalíssimo que não existissem essas fundações, pelo menos de forma capaz. Aliás, aconteceu o mesmo e já havia essa experiência, pelo menos no Teatro Sá da Bandeira. De qualquer modo, o nosso Presidente de Câmara disse que isso era perfeitamente normal, que são coisas que acontecem, que era uma anomalia imprevisível, que era impossível de verificar todas essas desculpas. Inclusivamente, na altura, o chefe de divisão de obras municipais enviou um e-mail interno que foi distribuído aos deputados da Assembleia Municipal, em que se referia, o que me parece fazer pouco sentido, se referia aos meus comentários feitos numa crónica na rádio e num jornal online para o qual escrevo, o que tornou ainda muito mais grave toda esta situação, porque reconheceu uma falha que eu julgo que nem seria da Câmara Municipal, mas seria certamente da parte dos técnicos, de quem projetou, de quem fiscalizou, inclusivamente, talvez também. Também só agora é que foi detectado que as paredes divisórias da loja, só agora, nessa altura, eram frágeis e que necessitam também de ser reforçadas. Eu penso também é que vão existir, ou vão ter lugar, esperemos, mais obras do âmbito do PEDU e que, em algumas, poderá existir este problema também, e de acordo com o que, na altura, o Presidente da Câmara disse na Assembleia Municipal, esta questão das fundações também não está prevista para as outras obras. Foi a ideia com que todos ficámos lá nessa altura também. E com isto, com esta necessidade... Deixe-me só introduzir o tema, não se importa. As irresponsabilidades continuam, é isso que o senhor está a dizer. Haviam responsabilidades e continuam, exatamente, sim. As irresponsabilidades da parte dos responsáveis municipais continuam, é isso? Continuam, e é isso que eu ia dizer agora daqui para a frente, o que é que se vai passar, na minha perspectiva, obviamente, não é? E que parece-me que é mais do que evidente, não vou aqui inventar a pólvora de forma nenhuma. Mas, de qualquer maneira, em termos de custos, inicialmente estava previsto um bocadinho mais, agora soube-se que esta nova obra foi entregue à empresa Ancorpor e pelo valor já com IVA de 308 mil euros, mais ou menos, portanto, que é um valor ligeiramente inferior ao que até estava previsto. O Presidente da Câmara disse na última reunião, no dia 20 de julho, que esta verba só era suportada em 15% pela Câmara Municipal. Não sei como é que é suportado, desconheço como é que é suportado o restante. Penso que será através de um empréstimo, e, portanto, é um empréstimo, a baixo custo, mas é um empréstimo, do BEI, que vai financiar 344 mil euros da obra do mercado, e, portanto, creio que era a isso que ele se estava a referir. Não sei se há alguma coisa a fundo perdido, porque se não for, trata-se de um empréstimo e, portanto, a Câmara vai ter que suportar na mesma, se bem que a prazo, esta despesa. Para além de outras que nós temos que ler às vezes os documentos nas entrelinhas e quando se lê assim pela rama ou na transversal, como muitas vezes fazemos e eu também faço, não se vê em todas essas coisas, mas para além de que a manutenção dos meios da obra deste tempo de paragem está a ser pedida pela Abitâmega, ou seja, a empresa que começou as obras no mercado. Os juristas da Câmara, ou com quem a Câmara trabalha, dizem que não há direito a isso, mas eles continuam a pedir uma reposição do equilíbrio financeiro. Para além disso, penso que vai haver uma grande, passando agora ao futuro, como estava já a falar o Carlos Rodrigues, e quase para terminar, que vai haver uma grande confusão na obra, com uma empresa, a Abitâmega, a fazer a parte inicialmente prevista, outra empresa, a Ancorpor, a fazer esta parte dos alicerces e reforço das paredes.
Diz-se muitas vezes, e podemos lá ir depois a seguir, que este atraso será um trunfo eleitoral para, isso deixa para depois, mas será um trunfo eleitoral para a Câmara PSD, ou para o futuro candidato, ou suposto candidato, Ricardo Gonçalves, porque a obra estará pronta pouco antes das eleições e começará a funcionar e estará no seu período de auge. Eu duvido muito que isso aconteça. Não acredito que em mais um ano e 2 meses ou um mês, que isso vai acontecer. A obra vai afetar a estabilidade das paredes, certamente que isso vai acontecer. Isso, aliás, é reconhecido, ou é chamada a atenção pelo Abitâmega, conhece bem a obra, no pedido de esclarecimentos que faz sobre o caderno de encargos. Eles dizem isso categoricamente. E uma coisa que todos vemos, não é? As paredes com o topo desprotegido, como têm estado no inverno passado e que se calhar vão estar neste, esperemos que já não, com o topo desprotegido, paredes que são de tufo e que não podem, obviamente, estar desprotegidas por cima, vão dar problemas graves. Elas já levaram muita chuva no inverno passado, na altura do temporal, e agora estão tapadas, mas muito mal tapadas, com lonas velhas. E os painéis de azulejo também duvido muito o que é que vai ser o futuro deles, não é? E penso que é uma parte ou uma característica essencial daquele edifício. Porque eles estão destapados, dizem que não, o Presidente continua a dizer que não, mas eles estão completamente ou quase completamente destapados ou muito mal tapados. A parte do trunfo eleitoral e do final do prazo deixaria para daqui a bocadinho, se tivermos tempo então de falar. Sim, já agora só sobre esse assunto, e para pôr aqui o contraponto também, o Presidente da Câmara já disse recentemente que as obras deveriam começar em breve. Portanto, este há tempo para fazer os projetos que forem necessários. Obrigado, o Sr. Presidente da Câmara, Nelson. O Sr. Presidente da Câmara deu uma grande notícia aos clubitantes. É que ia começar a obra que nunca devia ter parado, ouviu ou não? Foi uma notícia extraordinária que ele deu, quer dizer. Esta obra ele nunca devia ter começado desta maneira. E alguém tem que ser responsabilizado por isto tudo, ouviu? Já vai. Certo. Já a propósito, quer repegar em algumas informações que o Carlos queira adiantar? Não, o que eu queria é que eu tenho um amigo meu que é aqui de Santarém, por acaso que até tem duas qualidades. É fadista, está a ver ou não? É fadista e é arquiteto, está a ver ou não? Dá para os dois lados, está a ver ou não? Certo. Sabe cantar e sabe andar no outro lado. Pronto. Há muitos anos é a vida dele. E somos amigos desde miúdo. E aqui há tempo perguntei-lhe, como é que é possível uma Câmara pedir um orçamento para uma obra daquelas e não tratar dessas coisas todas? E ele disse-me que isso era impensável, está a entender ou não? Uhum. E o chefe de divisão, julgo que é assim que se chama, não sei, não faço a minha ideia, é que deve ser responsabilidade por aquilo tudo que foi dito da incapacidade do município. O chefe da divisão é o responsável por isso tudo. Porque, naturalmente, se ele não assumir essa responsabilidade, cai tudo em cima do Presidente da Câmara, que é o que ele está a fazer. A gente não tem lá técnicos, não há chefe de divisão, não há nada. Não há nada. A Câmara tem chefe de divisão e tem diretor de departamento, sempre teve nessa área. Mas não se nota. E agora aparece outra bronca também, já vem há mais, tem 30 anos, que é a história, a gente pega isso, a história da Bernes, está a ver o filme ou não? Bernes. É a mesma coisa. O senhor engenheiro dos serviços da Câmara de Santarém deu o parecer favorável para se comprar a zona industrial de Bernes. Para os comerciantes lá de Bernes industriais fazerem lá uma coisa para irem buscar fundos comunitários. Bem, podem estar à espera, está a ver o filme ou não? Nunca então, mais vê fundos comunitários. Como? Porquê? Não há possibilidades de reativar a... Não, digo, está tudo mal feito, não tem condições, e agora apareceu lá umas aldrabices, parece um tipo qualquer a pedir uma data de dinheiro. Aquilo é uma vergonha. Conseguido. O que se passou em Perdes aqui há 30 anos é o que está a passar agora com o mercado municipal. Que já devia estar pronto. Desculpe só interromper. Em relação ao mercado municipal, o chefe de divisão do urbanismo é que acaba por assumir uma responsabilidade que nem seria dele. A Câmara deveria pedir essa responsabilidade aos projetistas que fizeram este projeto desta forma. E a Câmara acaba por assumir a responsabilidade para si, sabe-se lá porquê, não é?
Também subscrevo isso que o senhor está a dizer, óbvio. Também subscrevo isso que o senhor está a dizer. Não tem necessidade nenhuma de subscrever isso. Isso é lamentável tudo isso. O que é certo é que, como dizia o meu amigo que é fadista, diz, ninguém pode apresentar um projeto daqueles ao município sem tratar das coisas convenientemente. Foi o que eles me informaram. As pessoas estão dentro disso. Conseguiram. Tudo aquilo é de uma irregularidade tremenda. É para juntar a outros, nomeadamente ao que perdes. Está bem? E aí, na sua opinião, está a dar a entender que a Câmara não deveria ter assumido essa falha ou essa anomalia da obra. Nesse caso, que leitura é que pode ter a Câmara? O Sr. Presidente da Câmara já devia ter posto um processo contra os técnicos municipais, ouviu? Contra os técnicos municipais que não salvaguardaram os interesses do município de Santarém. Estão a eles a ser responsável. Mas também pode haver algum desconhecimento nessa área, sendo uma obra com umas características diferentes. Não, isso não há desconhecimento disso. Ninguém pode fazer um projeto daquela natureza, e está aí o nosso convidado de hoje, que é o homem que tem acompanhado isso desde a primeira hora e bem, sabe melhor do que é que a gente está aqui a falar. Não há dúvidas nenhuma. Segundo o Carlos Guedes Amorim, aquilo nunca se podia ter feito sem ser um projeto com cabeça, tronco e membros e de princípio. Aliás, como foi depois, mais tarde, feito até no Teatro Sá da Bandeira, no Teatro Rosa da Magenta, que é aquilo. E no Sá da Bandeira, sim. Pois, mas no Sá da Bandeira não aconteceu isso porque essa situação foi salvaguardada. Ouça uma coisa. A gente, quer dizer, antigamente havia cá um grupo de forcados de Santarém que era uma coisa séria. Eu tenho a impressão que agora já nem há cabo de forcados. Está a ver o filme ou não? Já cá nem temos cabo de forcados. Os tempos são outros. Mas Marcelino, aqui há alguma matéria já, alguns pontos, qual é a sua opinião? Tem várias. Já agora, vamos ver, eu já apreciei, não tecnicamente, naturalmente, não tenho competência para isso, já aprovei, ao longo da minha vida autárquica, variadíssimos projetos de obras do estilo desta. E, portanto, para se fazer o concurso de uma obra, é necessário, portanto, os técnicos do município fazem um projeto completo, digamos, de construção ou reconstrução daquilo que pretendem, até para que os concorrentes possam, naturalmente, concorrer em função daqueles valores e em função daquele tipo de obra que está a ser pedida. E, portanto, é estranho, aliás, eu já que há tempo tínhamos falado nisso e tinha estranhado, é muito estranho que se tenha cometido um erro desta dimensão. Digamos que eu compararia, assim, enfim, em termos a comparação não é feliz, provavelmente, mas compararia a este acidente do Alfa, agora na passada semana. O erro humano que aconteceu para aquele acidente não pode acontecer. E o erro que aconteceu neste projeto de obra para o mercado municipal não podia ter acontecido, porque, naturalmente, até mesmo o bom senso normal obrigaria a que, sendo uma obra, sendo uma construção dos anos 30 do século passado, deveria ser feita uma análise mais aprofundada de como é que aquele espaço como é que aquilo estava construído. E, portanto, há aqui um erro, claramente um erro dos técnicos do município, não vale a pena, e que neste momento o município está a assumir como seu, digamos, o executivo está a assumir como seu, provavelmente também tem algumas culpas, porque também tinham a obrigação, pelo tempo que tem enfim, de obras e, portanto, de análises e de concursos, tinham a obrigação de analisar, mas por aquilo que lhe apareceu, e já me apercebi isso em algumas situações, quer nas regiões de Câmara, quer até na Assembleia Municipal, eles não leem os documentos. E, portanto, como não leem os documentos, também não se apercebem que pode ter havido ali aquele erro. E, portanto, era obrigação, naturalmente, naquela altura, penso que o responsável pelo pelouro era o próprio Presidente da Câmara, tinha a obrigação de ter analisado ou de ter mandado analisar se havia falhas ou não. E o que é facto é que isto custa agora, não custa só estes 308 mil euros, custa muito mais do que isso. Porque, naturalmente, que a empresa que está parada, que deveria ter as obras acabadas agora no final do mês,
vai pedir uma indemnização pelo tempo que teve parado. Isso aí é inevitável. E o Tribunal, seguramente, mesmo que a Câmara não assuma, seguramente vai-lhe dar razão. Porque, efetivamente, a responsabilidade da paragem da obra não é daquela empresa. Aquela empresa apenas se limitou a constatar uma coisa, quando estava já em obra, que o Executivo, que o município deveria ter constatado antes ou durante a elaboração do projeto de recuperação do município, do mercado. Mas já agora vou alertar com o facto que o Francisco Mendes chamou a atenção, e bem. Quando avançaram com a obra, não salvaguardando isso, a defesa do equipamento, foi num período de chuva, partiram aquilo tudo e largaram aquilo às intempéries. Largaram aquilo às intempéries. E sofreu, como referiu bem o Francisco Mendes, degradação total e grande. Havia ou não? Vai ser tremenda, não é? Isso é uma coisa do mais lamentável que pode haver. Por cima, a estrutura do edifício é fraquinha. E, portanto, a infiltração de águas naquelas paredes é complicada. É da época. Mas relativamente ao que o Marcelino estava a dizer sobre a indenização à Abitâmega, que é claro que com certeza que eles vão pedir, mesmo que a Câmara não a reconheça e não está a reconhecer, parece, e isto consta de um documento de um advogado da Câmara, parece que está a ser preparada, contratada, a manutenção de meios em obra durante a suspensão. Ou seja, o que é que isto dá a entender, ou parece estar claro, é que está a ser feito um contrato para compensar a Abitâmega do tempo que teve parado, o que é lógico. Não é? E como disse o Marcelino, vai aumentar os custos, mais uma vez. Claro. É uma forma enviesada de resolver o problema. Exatamente. Também quando diz que o caderno de encargos, que é sempre feito pela Câmara Municipal, não previa, e é verdade, não previa este reforço de fundações, de qualquer maneira o projetista teria a obrigação de chamar a atenção para isso e não seguir pura e simplesmente o caderno de encargos. É um engenheiro civil, não é propriamente um cumpridor de um caderno de encargos só. O Marcelino referiu uma coisa também interessante, que foi a comparação com um caso mais grave, que põe vidas em risco, e mais grave só por isso, não é? Só, e já é muito suficiente. Eu fiz essa comparação de uma forma diferente na Assembleia Municipal, dizendo ao Sr. Presidente de Câmara que, se aquilo fosse uma ponte, já tinha morrido muita gente, já caía a ponte e teria morrido, provavelmente, muita gente, não é? Muito bem, já agora, em relação, estes são os dados do problema, a vossa opinião em relação ao problema. Agora, consequências desta situação. Aconteceu, está-se a tentar minimizar aquilo que aconteceu, para tentar fazer a obra. E, agora é o habitual como nos tratam com a ignorância, ultrapassar isso tudo e assumir as responsabilidades sem assumirem. Porque o problema disto tudo era dizer assim, houve aqui um erro, assumiram esse erro e ultrapassarem isso. Mas não, ninguém quer assumir nada. Ó Carlos Rodrigues, a técnica é simples. Como? A técnica é simples e é a técnica que este Presidente de Câmara e esta Câmara utilizam quase sempre, que é o tempo faz esquecer tudo. E, portanto, esta questão, se não se falar muito à volta dela, e por norma não se fala muito nas coisas em Santarém, se não se falar muito à volta dela, isto qualquer dia já ninguém se lembra que isto aconteceu. Isto a gente tem que educar. Ouça uma coisa. Eu é que já sou velho. Vocês sabem há quantos anos é que a Quinta da Mafarra está à espera do dinheiro da venda dos talentos que fez à Câmara? Tem mais de 22 anos, ouviu ou não? Fizeram um negócio com a Quinta da Mafarra há 22 anos e ainda não pagaram aos donos da Quinta da Mafarra. Ouviu ou não? Isto é uma coisa... Isso é por causa do tribunal. Isso é por causa do assunto estar em tribunal, ou não? É por causa de quê? Desse assunto estar em tribunal. É porque fizeram um contrato com o proprietário da Quinta da Mafarra e não cumpriram. E naturalmente o proprietário teve por aquilo no tribunal. Só pode, não é? E já lá está há 20 e tal anos. E custa mais dinheiro a Quinta da Mafarra do que a Escola Prática de Cavalaria, ouviu? Olha, já agora, a Escola Prática de Cavalaria de Borla é cara, ouviu? Não? De Borla é cara. Sim, mas já vamos a esse assunto. Já vamos a esse assunto, que esse assunto também está eventualmente elencado. Deixa-me, para terminar este assunto aqui, só tentar perceber
na vossa opinião, as consequências deste processo em relação às obras do mercado, o que é que pode vir daí? Já percebemos que é avançar no tempo, tentar minimizar o desgaste. Doutor Nelson, o senhor já se esqueceu que também estão condenados para resolver o problema do shopping e que não resolvem o problema do shopping? Não é só esse. Até e o shopping foram condenados por irregularidades. Hã? Já se esqueceram, não? Como? Não pode. Está lá o processinho. Parece que não se passa nada, não é? Ouviu, não? Não, aqui em Santarém é como dizia o Francisco Mendes há pouco. Convém não falar nas coisas porque o tempo faz com que se esqueça e depois quando vier, digamos, a toluda, neste caso ao contrário, logo se vê como é que se paga. Logo se vê como é que se vai pagar. E isso é aquilo que, infelizmente, tem acontecido. É porque infelizmente, Santarém não tem sociedade civil. E eles servem-se disso. Nem os membros da Assembleia Municipal, a maior parte deles, sabem o que é que lá estão a fazer. E principalmente alguns que dizem que são sociais-democratas. Ouviu? Principalmente alguns que dizem que são sociais-democratas. Ouviu? Não lá, assim já me excluiu, obrigado. Pois, sim, então. Sim, eu não tenho o direito de falar de toda a gente da mesma maneira, ouviu, não? Eu sei o que é que estou a dizer, não é? E assumo a responsabilidade daquilo que digo, ouviu, não? Eu, por acaso, já agora, só para pegar nesta dica do Carlos Rodrigues, da qualidade da atual Assembleia Municipal, eu não tenho, quer dizer, como não houve agora este período em que não se pode assistir às Assembleias, houve também uma altura em que eu achei que não era conveniente ir lá, porque as coisas estavam, de facto, tão más que não valia a pena estar a perder tempo para ir lá. Mas assisti agora, nesta última Assembleia, por videoconferência, há algumas intervenções ainda da parte final da Assembleia e, de facto, é assim confrangedor a qualidade e até mesmo naquilo que é a defesa ou a tentativa de defesa do município ou da Câmara ou do Presidente da Câmara por alguns membros do PSD é perfeitamente confrangedor. Quer dizer, a qualidade da intervenção... É ridículo. Marcelino, são ridículos, não são ridículos. A qualidade de intervenção é uma coisa assustadora. Eu lembro-me, e isso não está em causa o estar a comparar, enfim, mas lembro-me de assembleias municipais de há 15, 20 anos ou mais para trás, em que nos finais do século e até nos princípios, em que de facto dava gosto de assistir a assembleias municipais onde a qualidade da intervenção, para além da crítica natural e óbvia que cada um dos oponentes ao município fazia, e da defesa que também havia, naturalmente, dos oponentes, dos membros que faziam parte da defesa do município, eram intervenções com qualidade, em alguns casos levantavam questões pertinentes em que o próprio município tinha que ter em atenção e em consideração muito daquilo que se dizia na Assembleia Municipal. Neste momento eu penso que, salvo raríssimas exceções, e quero aqui, não é por ele estar aqui presente, mas quero aqui realçar algumas intervenções que são feitas, nomeadamente por alguns elementos que fazem parte do grupo do PS e que estão no Mais Santarém, portanto, daquele grupo que são dois elementos, não é? Penso que sim. Mas que fazem uma intervenção com qualidade e digamos, ao estilo do antigamente, onde a intervenção, para além de ser crítica, é também construtiva. O resto, de facto, é de uma confrangedora falta de qualidade que eu penso que nem prestigia o órgão, nem prestigia de maneira nenhuma os seus representantes. E, portanto, acho que é uma pena, e acho que no próximo ano vai haver eleições autárquicas, era bom que os partidos, quando escolhessem os seus candidatos à Assembleia Municipal e até à própria Câmara, tivessem esta qualidade, aquilo que é a tentativa de voltar a ter qualidade
nas intervenções e naquilo que é a vida, porque a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo, no fundo, também tem importância, muita importância nas decisões do Conselho e tem muita importância na forma como as coisas devem ser feitas. Mas, José, mas isso é preciso que haja cidadãos que queiram participar dentro desses perfis que está a dizer. Eu penso que haverá sempre cidadãos que estão disponíveis para isso. Agora, a esmagadora maioria deles não os convidam porque têm medo da sua importância. Esse é que é o grande problema. E, portanto, quanto mais fraca é a qualidade dos membros, melhor brilham os seus representantes máximos. E, portanto, isto está tudo interligado, quer dizer... está a dizer que é uma estratégia? No meio do jardim, uma rosa bonita... No meio de um mau jardim, uma rosa bonita faz um figurão. Mas no meio do jardim de boas flores, se calhar já não faz o mesmo figurão. E isto é um bocado assim... Está a dizer que os partidos políticos em Santarém colocam nos órgãos... o carreirismo à frente da qualidade da intervenção. O carreirismo. Aquilo que o Carlos Rodrigues muitas vezes chama o sindicato dos votos. Nelson, parece que já estamos no ponto 3, não é? Se calhar podemos passar para aí, que já estamos no ponto 3, parece. Sim, mas eu ainda queria fechar, certo, mas eu queria fechar que vocês não respeitem, queria saber a vossa opinião, se, conforme o Francisco enunciou na sua intervenção inicial, se esta obra do mercado, ou eventualmente, neste caso é a única que está nestas condições, porque as outras são obras diretas, mas este resvalo, este adiamento das obras em relação ao mercado favorece a Câmara ou não, uma vez que o processo vai cair mais para o ano que vem é ano de eleições e aí as pessoas ficam com uma memória mais fresca sobre a construção do edificado e com o resultado daquelas obras. Isto é uma coisa que pode ser favorável ao Executivo ou não? Eu julgo que teria sido favorável se este tempo se a obra fosse um pouco adiada, mas não tanto. E só na perspectiva política da Câmara Municipal. Porque se a obra estivesse concluída, digamos que em março, talvez, do ano que vem, e em funcionamento, com o projeto como está anunciado, ou semi-anunciado, em funcionamento, os primeiros 6 meses, certeza que seriam de êxito, porque as pessoas iam ver a novidade, iam ver como é que aquilo era, viria gente de outros lados, mas sobretudo de Santarém, que encheria o espaço certamente, e esquecendo questões eventuais de futura continuação do Covid, que encheria o espaço certamente. Nesta fase e desta forma, com obras a começar, na melhor das hipóteses, em setembro, que se calhar nem setembro será, e certamente a demorarem mais com um ano do que um ano e com problemas adicionais metidos pelo meio, não sei, parece-me que não será um trunfo eleitoral, porque muito provavelmente a obra não estará sequer concluída na altura das eleições. Também me parece que não haverá vantagem, aliás, neste momento, a forma como está portanto, o próprio mercado e aquilo que vai acontecer naturalmente no desenvolvimento da obra não será um trunfo eleitoral, muito antes pelo contrário, porque as pessoas sabem, ou pelo menos têm a obrigação de saber, a razão pela qual e o porquê é que aquilo está assim. E, portanto, isso provavelmente até será para aqueles que têm algumas, não para os seguidistas, esses votam sempre, independentemente das coisas correrem bem ou correrem mal. Mas as pessoas que têm enfim, que têm mais cuidado em verificar as coisas, são capazes de pensar 2 vezes. E neste caso, quando pensam a segunda vez, essa segunda vez é recriminatória, não abonatória da decisão e da forma como as coisas aconteceram. Portanto, penso que não é não vai ser, antes pelo contrário, não vai ser um trunfo eleitoral das próximas eleições. Até porque daqui por um ano nós estamos em plena campanha eleitoral. Portanto, em princípio, as eleições são em outubro, nós estamos em agosto, daqui por um ano nós estamos em plena campanha eleitoral. E, portanto, com o mercado daquele Estado e com as razões pela qual ele ficou naquele Estado, provavelmente não é seguramente um trunfo eleitoral, muito antes pelo contrário.
A obra do regime para a campanha eleitoral é o crematório, está a ver ou não? Isso é que é uma obra grande, é uma coisa a sério. Fica lá ao pé da sua casa, Marcelino. Isso é que é uma obra grande, ouviu? E que também está atrasado. Quando o crematório estiver pronto, os rapazes da empresa que ganhou o concurso começam a arrecadar os esqueletos que lá estão, levantam 400 e queimam no standinho a malta toda lá, que vão queimar imediatamente 400 companheiros nossos lá daquele lado. Ali começam ali a varrem aquilo de alto a baixo, sem respeito nenhum para ninguém, para nem nada. É aquilo que Santarém merece. É o que as pessoas de Santarém merecem, não terem respeito para eles. Não sabem assumir, ouviu ou não? Não sabem exigir, ouviu? E agora vão lá, agarram 400 mortos que lá estão e levantam-nos todos e queimam-nos todos. Pá. Sem respeito nenhum para aquela gente lá está. Ouviu? Não têm dignidade nenhuma nesse aspecto. Certo. Temos um... Está bem o quê? Está bem o quê? Sim, é a posição. Está bem, não. É assim como eu estou a dizer. E a sua opinião e não é a minha opinião, é lamentável. Porque não sabem o que é que somos nós, a nossa história, os nossos princípios. Não viram nada, não analisaram nada. Não têm interesse em falar com ninguém. É tudo para a frente, para fingir. É tudo para fingir. Andam todos a fingir. São muito importantes. Mas não são nada importantes. Não são nada importantes. Importantes era aquele homem que morreu e vai ser o funeral amanhã. Isso é que era importante. Já lá vamos falar nele. Certo. Entretanto, temos aqui Manel Sá, um nosso ouvinte, que escreveu na página do Facebook. Sim, consegue-se ler tudo, um pouco rápido, mas ele está a perguntar, na vossa opinião, se os partidos a nível de conselho têm vida interna, se discutem a vida política, social e económica e se analisam essa qualidade de intervenção. Pelo que o Carlos acabou de dizer, subentende-se que isto não acontece, não é? Eles, da minha parte, o que desejam de mim é que eu morra. Está a ver ou não? E os gajos dizem, ainda não morreu este gajo, pá. Ouviu ou não? Quando vêm lá vem este gajo outra vez chatear a gente. É o que eles gostam das pessoas quando lá vão. Ouviu? Mas porquê? Pensa que as novas gerações não gostam de ninguém que comente, que contraponha. Está a ver ou não? Não gostam. E têm lá, as pessoas que lá estão, é para estarem caladas. Têm o direito ao emprego, mas têm que estar caladas. E colar selos. Não é nada. Tem aquilo tudo comprado pelo sindicato dos votos. Porque lá então a Câmara de Santarém tem 1000 empregados. Para quê? E meninos para aprender a nadar, para ensinar a nadar e para vender as senhas para a gastronomia e para fazerem almoços e jantares. Então quem é que faz as casas que estão a cair? Quem é que faz a obra? Quem é que vai fazer a obra do dique da Ribeira de Santarém? Quem é que vai fazer a marina? Quem é? São os meninos das obras ou quem é? Hein? Mas isso quem está a decidir politicamente e está eleito para isso, pode não ter essa opinião ou pode não ter essa visão. E por isso não estarão a fazer. Qual visão? Eles não têm visão nenhuma. Então, eles não têm visão nenhuma. Eles têm a falta de visão. E nem querem arranjar visão nenhuma. Nem visão nenhuma. Não, a visão aí é a opção política. A opção política deles... Olha uma coisa, desculpa. O indivíduo mais importante do atual PSD de Santarém é responsável por ter feito um investimento, fez lá uma praia, passado 10 minutos aquilo tinha de boteja abaixo. Nunca ninguém o responsabilizou. Ouviu ou não? Não, em termos políticos foi legitimado nas eleições seguintes, porque o mesmo partido... Não, porque ele já não concorreu, ficou de fora. Agora é que aparece outra vez, anda-se a meter. A ver se não se esquecem dele para ele vir outra vez arranjar alguns dinheiritos cá por fora. Ouviu ou não? Pois, porque ele não concorreu. Pode ser uma opinião, pode ser uma opinião em relação à análise desse assunto. Então, olha uma coisa, eu uma vez posso ir votar num autarca que era vice-presidente da Câmara do meu partido, derreteu economicamente a Câmara, deixou analisar aquilo, fugiram todos, degradaram e agora vão para lá outra vez. Nem pensar nisso. Eu não sou maluco, pá. Ouviu, não?
Certo, mas o eleitorado depois é que há de ter maioria de dizer alguma coisa. Já Mas o eleitorado não funciona. Já agora, e por causa da pergunta deste espectador, ouvinte, Sim, o Manuel Sá, sim. Não sabe. De facto, é verdade, eu penso que neste momento não existe a participação política dos militantes ou dos partidos políticos neste momento em Santarém, que eu me perceba, de facto, a participação dos militantes é praticamente nula. E, portanto, as comissões conselheiras ou as equipas que gerem os partidos em Santarém, digamos que os 4 ou 5 dos 10 ou 12, não sei quantos são, cada partido tem nas suas comissões conselheiras, os 4 ou 5 mais ativos dominam pura e simplesmente tudo, decidem tudo, não ouvem ninguém. Aliás, o Carlos Rodrigues é aqui, penso que o único militante de um partido que pode provar isso, mas não há convocatórias, não há rigorosamente nada. Eu li esta semana que, nomeadamente até o próprio PS, cerca de 50% dos militantes, ou 50% ou mais, dos militantes do PS têm acima de 50 anos, muito acima de 50 anos, e, portanto, não há participação ativa. Houve aqui, num mandato de uma comissão política anterior, penso que o José Miguel Noras, que foi o presidente da Conselhia, mexeu um pouco com a participação, mas depois tudo se esvaiu e, portanto, não há, efetivamente, participação política interventiva dos militantes, que era a obrigação deles, que um militante de um partido tem a obrigação de participar nas decisões e influenciar de uma forma justa e, naturalmente, com a sua opinião, aquilo que deve ser o rumo e a forma de participação política no próprio Conselho. E, efetivamente, isso não se vê, não se sente. O Carlos Rodrigues costuma dizer que não há portanto, opinião política, não há, digamos que as pessoas não têm, mesmo a sociedade civil não funciona, mas mesmo aqui dentro dessa sociedade civil, aqueles que são militantes dos partidos não funcionam também e, neste momento, entregam a decisão de tudo a 2 ou 3 elementos de cada um dos partidos que dominam a seu belo prazer e em função da sua, digamos, única opinião, aquilo que deve ser feito no Conselho. E, portanto, isso, eu não tenho nada contra as pessoas que são os membros das comissões conselheiras. Naturalmente, eles são diligentes, são importantes, mas não acredito que a sua opinião seja a única que possa ser verdadeira. O conjunto das opiniões dos vários militantes e dos vários participantes, digamos, na discussão, é que pode fazer com que a decisão tenha mais validade. Portanto, isso não se vê. Há aqui um déficit enorme de participação. Mas Marcelino, não pode ser esta hipótese que eu vou colocar. Os mais novos têm outros interesses que não passam pelos interesses dos mais velhos quando lhes apresentam projetos para o bem comum. Ou não? O bem comum é que os mais novos têm que ir trabalhar e os mais velhos não são capazes de arranjar trabalho para eles. Está a ver ou não? Falta trabalho para eles. Já agora, deixe-me lá responder. Acabar o Marcelino. Sim. É evidente que a posição política e aquilo que é o pensamento atual de um jovem não é seguramente o mesmo que é o meu. Eu tenho 70 anos e um jovem tem 20 ou 30, tem com certeza uma visão das coisas diferente e é natural que tenha diferente. Mas os jovens também, muitas vezes os menos jovens não facilitam a sua integração muito, enfim. Condicionam a participação. Condicionam um bocado a participação dos jovens, mas também os jovens devem ter aqui uma postura mais ativa, mais combativa e até para conseguirem fazer valer aquilo que é a sua opinião e aquilo que são as suas ideias. No fundo, é um pouco como nós temos vindo aqui às vezes a falar, quando falamos em termos de economia, quando falamos aqui nestas pessoas, é que o que acontece com as nossas empresas. Muitos dos nossos empresários, infelizmente, não permitem também e coartam até a capacidade dos jovens que estão qualificados para gerir muito melhor as suas empresas, mas eles não deixam.
Mas aí eles não deixam, mas eles são donos do dinheiro. Agora não, nos casos dos partidos, eles são donos de uma opinião e o mais idoso é dono de uma opinião também. E, portanto, podem e devem fazer com que a sua opinião e naturalmente, ouvindo a experiência dos mais velhos. Porque a experiência também não se adquire assim, só porque, entretanto, eu li um livro muito interessante. Não. Aprende-se na prática. É prática. Livros, mas a prática, o saber fazer é hoje também tão importante como, ou mais importante que a teoria. E, portanto, tudo bem. Muito desta amálgama de ideias é que deveria acontecer. Mas depois, enfim, as pessoas afastam-se, os mais novos para um lado e os menos novos ou os mais velhos para outro, e as coisas não acontecem, infelizmente. É pena. Alguma opinião diferente desta dos outros? Não, já agora eu vou-lhe dar um exemplo. Há quantos anos foi feito uma coisa extraordinária, foi aquela revisão da agregação das freguesias? Há quantos anos foi? Em 2011, salvo erro. 11, 12, por aí. 2011. Obrigado. Então, lhe dar uma coisa. Então, o esperto do meu partido tem que ser um homem com uma visão extraordinária, que diz que pôs em Santarém uma freguesia com 30 mil eleitores, ou cerca disso. E deixou uma freguesia na Gançaria com 250 ou 300 elementos. Então ainda ninguém perguntou se temos que acabar com a Gançaria ou se temos que alterar esta situação da cidade de Santarém. Ouviu ou não? Isso foi perguntado, isso foi equacionado na Assembleia na altura. Só que, maioritariamente... Qual a altura de quê? Em que isso foi discutido. Só que, maioritariamente... O homem que fez essa proposta é hoje vereador, está lá calado. É vereador da Câmara, é o número 2 da Câmara. Não diz nada, está calado. O que é que ele lá está a fazer? Sim, pode estar é que eu diga quem é. Está lá, é vereador, é o número 2. Está sentado ao lado do Sr. Presidente da Câmara. Está lá há uma data de anos. Diz-me o que é que ele lá está a fazer. Está-se a referir a Nuno Serra, vereador Nuno Serra. Eu sei lá, eu não sei como é que ele se chama, não, infelizmente, não sei, não me acordo. Não tenho memória, mas isso passou-me a cabeça. Não tenho memória para fixar esses nomes. Mas tenho memória para me recordar do Jaime Figueiredo, que é um ilustre membro da Assembleia Municipal, tenho memória do Teixeira Lino, tenho memória do João Falcão, do engenheiro João Falcão, tenho memória do Morgado e muitos outros. Isso talvez seja o mote, Carlos, para o Francisco poder avançar com o tema, suponho que a atual gestão camarária. Seria um bom mote para isso agora? É assim, até porque já houve aqui algumas coisas que foram ditas e que estivemos a falar que já cabem dentro deste assunto. De qualquer maneira, portanto, esta atual gestão camarária, o que tem sido sempre dito, eu digo muitas vezes, vocês aqui neste programa também o dizem muitas vezes, é que não tem estratégia, não é? E o Presidente de Câmara, realmente, na última Assembleia Municipal, eu não digo como o Vítor Franco disse que ele se tenha irritado com ele, mas respondeu de uma maneira não tão agradável. O que já tem acontecido noutras situações também, não parece que tenha sido completamente exagero. Teve um motivo também que foi aquele tema não era propriamente o tema da Assembleia Extraordinária, que era pura e simplesmente a aprovação das contas consolidadas. Aliás, fazer aqui um parênteses, o Marcelino disse há pouco que as intervenções, pelo que viu, sobretudo pelo que viu na última Assembleia Municipal, que as intervenções eram fraquinhas. Eu no geral não vou discordar do que disse. De qualquer forma, a boa maneira de avaliar isso era uma Assembleia Geral Municipal Ordinária, em que há o período antes da ordem do dia e há o ponto 1, em que aí sim se vê as pessoas que têm opinião, as pessoas que põem questões e de que forma é que as põem. Aí, numa Assembleia Geral Municipal, em ordinária, é que se pode tirar mais esse tipo de conclusões. Mas já lá vamos também a essa parte. Eu dizia, portanto, que o dizer que não há estratégia da Câmara Municipal possibilita ao Sr. Presidente de Câmara dizer que há, claro que há estratégia, obviamente que ele tem estratégia e que sabe o que pretende para o Conselho. Se calhar era melhor dizermos, e é claro que no sentido de estratégia, no sentido de intenção, ele tem, né? Portanto, se calhar era melhor dizermos era que não há planeamento estratégico ou que não há planeamento estruturado, talvez. E o que é verdade, e analisando um pouquinho pela rama a atual gestão camarária, é que vivemos, de medidas avulsas, não é? É o que nós iríamos falar da Escola Prática de Cavalaria,
que provavelmente já não temos tempo, e é o que acontece no plano... Diz, Nelson. Pode avançar, enfim, com a situação que pode justificar este tema, não é? Exemplos. E o planeamento integrado da cidade, mas é o mesmo no desenvolvimento económico, nos serviços privatizados. É um conjunto, nota-se perfeitamente que é um conjunto de medidas avulsas e não de um pensamento estruturado para o que se pretende da cidade e do concelho. É um executivo também, analisando outra parte e pegando um pouquinho no que o Marcelino novamente tinha dito, que a própria Assembleia, às vezes, ou os membros da Assembleia, se devem desmotivar. Não deveria ser, mas desmotivam. Porque a realidade é que a Câmara Municipal não liga nenhuma, e assumo a dizer, já o disse muitas vezes na Assembleia Municipal, não liga nenhuma à própria Assembleia Municipal. Sabe que lá tem maioria, sabe que até tem alguma oposição interna dentro do próprio PSD da Assembleia Municipal, mas que as coisas passam e, portanto, que as votações, salvo raríssimas exceções, são sempre favoráveis ao que a Câmara Municipal pretende. E, portanto, dessa forma, acaba por não ligar a questões que são obrigatórias por regimento e que poderiam dar, inclusivamente, denúncias à ADIGAL, como já algumas pessoas propuseram, como não responder aos requerimentos e aos pedidos que são feitos pelos deputados, de pedidos de elementos a que têm direito e que é obrigatoriamente pelo artigo 13º, um H do regimento obrigatório responder, a Câmara responder em 15 dias, e que há pedidos que até aqui há uns tempos o recorde era da CDU com pedido feito há 21 meses, não 15 dias, mas 21 meses, que agora está batido por 2 do Bloco de Esquerda, que já vão em 26 meses e meio, e eu, felizmente, parece que é muito bom isso, tenho 4 com muito mais de um ano de pedido, mas o máximo é de 4 de janeiro de 2019. Portanto, já não é mal de todo. Não é? Depois temos uma Câmara também que não é isto, muito importante, que não é ouvida a nível central. E porquê? Porque não se mexe a nível central. Eu fiz quase que por brincadeira numa Assembleia Municipal, ao analisar o relatório do Presidente, dei-me ao trabalho de contar o número de ações que ele lá descrevia que tinha feito ao longo daqueles meses. Eram 74 naquele caso, e normalmente anda por um número assim semelhante. Desses 74, havia 3 que tinham alguma influência nacional, ou alguma ação a nível nacional, não só local e concelhia. Portanto, se até agora parece que tem havido alguma tentativa de influência na questão da linha do Norte, vimos o que é que se passou com as barreiras, com o PDM, que não se consegue vencer ou convencer a CCDR, com a Estrada Nacional 362 versus Estrada Regional 361, o que se passou num caso e noutro de diferente, na captação de investimentos, ainda com o exemplo agora da multinacional que era a COL, que foi para Rio Maior e não para Santarém. Portanto, essa influência a nível nacional, a nível de governo, a nível das instâncias centrais, não se manifesta minimamente. E nem sequer, como vocês também aqui falaram já em vários programas, nem sequer a influência regional e distrital existe. Porque se Santarém, penso que foi o Carlos Rodrigues que disse isso muito bem no último programa, se Santarém é a capital distrito, ele referiu-se à capital do Ribatejo, mas pronto, vamos à capital distrito. É mesmo a capital do Ribatejo, não penso de outra maneira, viu? Ribatejo não existe, mas tudo bem, continuamos a falar assim, muito bem. Portanto, se essa influência, ou eu não diria supremacia, mas pelo menos algum destaque nos outros concelhos do distrito, não existe minimamente também, não é? Eu costumo dizer que, terminar de falar desta gestão camarária, costumo dizer que se Ricardo Gonçalves, nem é o PSD, para mim o partido não é propriamente importante, mas se Ricardo Gonçalves e o seu tipo de gestão continuarem por mais 4 anos, que Santarém não sobrevive a isso. É claro que isto é exagero, não é? Porque sobrevirá sempre, que Santarém continuará sempre a existir como terra. Mas não sobreviverá no sentido de, e até já para o próximo mandato isso será difícil, de, se viéssemos a ter a sorte de vir a ter um Presidente de Câmara capaz, há muitas questões que já seriam muito dificilmente alteráveis e esse Presidente iria ter uma vida muito difícil depois destes mandatos, também de Moita Flores e até anteriores, mas sobretudo agora de Ricardo Gonçalves. Depois há que falar talvez sobre opções para isto, mas isto ficaria para uma segunda fase. Sobre isto posso tentar equacionar. Apesar desses 3 sinais que o Francisco deixa aqui, aparentemente as pessoas, os eleitores,
são concordantes com este tipo de situação que aqui tem sido comentada a desfavor. Pensa também que isto possa ser, as pessoas gostam que, ou não fazem questão que isto se altere a maneira como as coisas estão a acontecer, seja por institucionalmente a Assembleia Municipal não ser ouvida ou não ter feedback por parte da Câmara naquilo que lhe diz respeito, ou até porque, de alguma maneira, Santarém vai vivendo com alguns benefícios e agora temos estado a assistir ao benefício de algumas ruas, ao anúncio de alguns projetos que vão beneficiar a cidade. E isso é a causa próxima daquilo que tem sido dito pela Câmara, de que Santarém vai melhorar e vai crescer. Não concordam com esta visão assim? O facto é que é muito difícil, isto acontece sempre, mas ultimamente julgo mais, é muito difícil que qualquer opinião discordante da Câmara Municipal seja transmitida para o exterior por meios que as pessoas na generalidade vejam. E estou a falar da comunicação social em geral, que com uma ou duas honrosas exceções transmite também, das quais não é comunicação social, mas como se fosse este programa, transmite também opiniões contrárias. Claro que quando não se ouve e só se ouve o que de bem é feito ou o que de bem se pretende fazer, porque muitas vezes nem é feito, é o que se pretende fazer, é o que se anuncia, é claro que quando isso é assim, as pessoas acabam por, de uma forma passiva, ir um pouco atrás. E como há muita relutância à mudança, portanto, o que está nós já conhecemos, o que virá de diferente e quem virá de diferente não conhecemos, talvez por isso, mas continuo a achar que um pouco incompreensivelmente, é verdade que pelo menos até aqui o voto das pessoas tem ido nesse sentido. Obviamente também muito em função da enorme abstenção, mas isso não pode ser desculpa, porque quem não participa, quem não quer participar, não pode ter opinião. O senhor é do Val Santarém, não é? Eu? Não. O Dr. Nelson. Sim. Mas ele era do Val Santarém, eu era amigo dele, lembra? Sim. E o senhor também é do Val Santarém, não é? Exato. E o meu avô também era do Val Santarém, ouviu, não? Exato. Sim. Exatamente. Ô Nelson, nós perdemos em Santarém 8 mil eleitores nos últimos anos, pá. Sim. Em Santarém, pá. Ouviu, pá? Sim. E quem não tiver noção disto não sabe o que é que anda a fazer. O Sr. Presidente da Câmara não pode dizer que a gente está a crescer. Está a crescer aonde? Só se for ali na Póvoa da Isenta. Lá, a fazerem gastronomia lá das Perdizes. E lá alguma. Não pode. Isto está tudo a cair. Está tudo desmantelado, tudo a cair. Tudo degradado. Até a Feira Nacional de Agricultura está degradada. O Festival Internacional de Folclore, há dias houve um debate por personalidades ligadas desde sempre àquilo, chamaram a atenção, preocupados com o futuro do Festival de Gastronomia. Ninguém ligou de nenhuma. O Festival de Gastronomia não tem nada a ver com o Festival de Folclore, Sr. Engenheiro. Olha, isso é melhor a gente estar sossegado também. Deixem-me estar aqui sossegado, que eu estou de férias do folclore. Estou de férias, ouviu? Estou de férias. É para ouça. A situação é dramática em Santarém, com o que se passa, com um campo e mil infante da Câmara, há 20 e tal anos abandonado. Esse era o assunto que dava para um programa inteiro, não é? Muito interessante que dava para um programa inteiro, não é? Olha, a Escola Prática de Cavalaria, uns senhores compraram aquilo, disseram que pagaram, ainda não pagaram. Compraram o presídio, disseram que pagavam, ainda não pagavam. Estão a utilizar aquilo. Estão lá dentro daquilo. Aquilo não é de ninguém, pá. O presídio não está comprado. O presídio não está comprado. O presídio não é da Câmara, não está em nome da Câmara. Pá, não, é uma prejuízo para os donos do presídio e é uma prejuízo para os donos da Câmara. Para ambas as instituições. Que é lamentável, não é? É lamentável. Porque hoje em dia isto é uma vergonha para toda a gente, pá. Agora vendem-se prédios para não sei para onde. Dar de onde borda aos prédios para os caimões e para aquilo tudo. A mim ninguém me ofereceu um prédiozinho barato para eu comprar, pá. Ouviu, não? Deviam ser lembrados. Está aqui um prédio para comprar ali em Salvaterra, um prédiozinho barato. Ninguém me ofereceu um prédio, ouviu, não? José Marcelino. É uma vergonha. No Campo e Mil Infante da Câmara estão lá uns para vender, pá.
Ainda está mais ainda, Marcelino. Ainda está mais. Eu sei que. Olha. É uma vergonha, pá. Eu estou muito de acordo com esta análise do atual gestão camarária feita pelo Francisco, porque de facto o que acontece é um pouco isso. As pessoas estão quase que anestesiadas com aquilo que lhes vai sendo vendido como a obra que vai ser feita ou aquilo que vai ser feito. Porque o que não é feito e o que devia ser feito, ninguém comenta, não aparece em lado nenhum, é completamente abafado. A comunicação social não fala nem faz nenhuma grande reportagem ou nenhuma intervenção escrita ou lida ou falada ou portanto, sobre aquilo que deveria-se fazer e se poderia fazer no concelho de Santarém e na cidade de Santarém. O que aparece sempre normalmente em letras garrafais e em grande evidência são as propostas de obras para fazer. E nós lembramos, ao longo destes últimos anos, a quantidade de coisas que foram enunciadas como grandes empreendimentos, como grandes edificações a fazer na cidade. Aliás, agora, e por causa da Escola Prática de Cavalaria, eu estava há pouco a lembrar de uma situação que tem a ver um pouco com aquilo que é a forma de comerciar ao longo de todos os tempos. Sempre, ao longo dos tempos, de quem conheceu, quem for à procura da história, o vendedor sempre tentou valorizar o seu património e o comprador sempre tentou, enfim, desvalorizar um pouco aquilo que pretendia comprar para que, naturalmente, o vendedor vendesse mais caro e o comprador vendesse mais barato. No caso da Escola Prática de Cavalaria, aconteceu apenas isto. Só, rigorosamente o contrário. A Câmara Municipal de Santarém fez a intenção de adquirir a Escola Prática de Cavalaria e, simultaneamente, valorizou com uma urbanização, com a aprovação de um loteamento para 700 fogos no espaço da Escola Prática de Cavalaria, valorizando no dobro ou mais aquilo que era o valor real da Escola Prática de Cavalaria. Portanto, isto é um arrepio exatamente ao contrário daquilo que qualquer pessoa fez ao longo, desde a pré-história, quando queria comprar alguma coisa e quando tinha na sua frente um vendedor. Portanto, aquilo foi exatamente ao contrário. Eu lembro, e tenho esse documento, posso um dia fazer, houve uma primeira avaliação. E o atual Presidente da Câmara não pode dizer que não sabe, como ele diz que não sabia, porque por acaso fazia parte dessa comissão de avaliação. A então vereadora, na altura sua namorada, hoje esposa, portanto acredito que deve ter contado algumas coisas, em que a valorização e os valores apontados para a compra da Escola Prática de Cavalaria eram 10 milhões de euros. Naquela altura eram 10 milhões de euros. Depois aconteceu todo aquele processo do Mário Lino e da OTA e com a valorização que a própria Câmara deu ao espaço da Escola Prática, colocando lá a possibilidade de fazer um loteamento, e estamos a falar numa altura em que os loteamentos e aquilo que era a especulação imobiliária estava no seu auge, portanto, valorizando isso, a gestão, que naturalmente era interessada em vender, tentou vender por mais e vendeu por 16 milhões de euros uma coisa que tinha sido avaliada anteriormente por 10 milhões e que a Câmara queria tentar comprar por 10 milhões, mas depois acabou por comprar por 16, não percebi muito bem porquê é que comprou. E, de facto, isto tem a ver com a forma como o município de Santarém tem sido gerido ao longo dos anos e a forma como nós deveríamos analisar a própria gestão do atual município, do atual executivo. Mas, Marcelino, o que se vai percebendo, ou que se vai constatando de eleições em eleições, é que as pessoas querem mais os resultados, as coisas em si, e não querem o processo ou os procedimentos que levam a ter uma coisa ou a não a ter. Não, as pessoas acham giro que se tivesse comprado uma coisa por 16 milhões e mais, a Câmara comprou, depois vendeu a uma empresa municipal
para fazer uma jogada financeira para poder ter acesso a outros financiamentos, porque, entretanto, aquilo contou como capital de uma empresa, portanto, o valor da escola prática contou como capital e logo a sua capacidade de endividamento alterou. Portanto, foi uma jogada pura e simplesmente financeira, e depois voltou a comprar, pagaram-se IMT e MIS e imposto seu, uns milhares largos de mais de 100 ou 150 mil euros só de imposto seu, e portanto estas jogadas todas que foram feitas ao longo dos tempos com a Escola Prática de Cavalaria são do conhecimento e da participação direta, é bom que nós tenhamos isso, direta do atual Presidente da Câmara. Ele era vice-presidente da Câmara naquela altura e estava no Executivo e não viu. E agora é que acha que o Tribunal de Contas não devia ter aprovado a compra da Escola Prática. Então, e ele? Ele, na altura, aprovou, sabia que era ilegal a compra da Escola Prática, o Tribunal devia ter impedido e ele não impediu. Então, nós andamos aqui a brincar com quem? Andamos aqui a fazer o quê? Andamos todos a tapar os olhos a quem? É que as pessoas, quer dizer, era bom que as pessoas tivessem memória e antes de dizerem as coisas, pelo menos tivessem o bom senso de não dizer, porque algumas pessoas sabem como é que as coisas aconteceram. E, portanto, podem dizer como é que as coisas aconteceram. E, de facto, ele não pode agora dizer que o responsável pela compra da Escola Prática de Cavalaria por 16 milhões de euros é o Tribunal de Contas, onde ele aprovou a compra da Escola Prática de Cavalaria. E estava lá e sabia que a valorização da Escola Prática, na altura, eram 10 milhões de euros. Portanto, não vale a pena estar a tapar os olhos com o céu com a poeira. É bom que as pessoas, quando dizem as coisas, tenham a noção de que há memória, não há memória de muita gente, mas há memória de algumas pessoas. Mas se não há esse conhecimento que seja tornado público, porque são formas muito intrincadas de lidar com cada um dos processos, e são vários, são muitos. Nelson, o Marcelino já falou nisto aqui várias vezes, pá. Isto não é dito aí, às escondidas, está a ver o filme, não? Certo. Isto fica gravado, está a ver ou não? O que eu estou a pôr em cima da mesa é o ponto de vista eventual dos eleitores que podem dizer, está bem, eu antes quero a obra, manter a Escola Prática de Cavalaria ou aquele terreno, por exemplo, e não me importar, nem quero saber como é que o processo aconteceu, as situações, os negócios que aconteceram para viabilizar. Alguém gosta, ouça lá, Nelson, alguém gosta de ver ali não sei quantos imóveis, apartamentos completamente roubados, degradados, junto à Escola Prática de Cavalaria, que é uma vergonha, pá, hein? Alguém gosta disso, pá? Quando efetivamente não há habitação social para aí, pá. Não pode-se admitir que os autarcas que estão em Santarém deixem degradar aquilo que tinha condições para ser habitado. Hein? É uma vergonha. Deixaram de degradar aquilo. Nem tiveram a capacidade de lá pôr pessoas dentro. Ouviu ou não? É uma vergonha. Certo. Certo do quê? Não, eu estou a posicionar-me do ponto de vista, eventualmente, da população, dos cidadãos, que dizem, isso são negócios, há alguém que os faça, são tramitações que é preciso fazer, eu não quero saber isso para nada, eu quero é ter o bem, eu quero é ter o equipamento. E se isso custa muito ou custa pouco... Mas cá em Santarém não há nada, que equipamento é que eles cá têm? Eles nem têm um campo de futebol para os meninos jogarem à bola, nem para os filhos, nem para os netos deles jogarem à bola. Ouviu? O que é que eles cá têm? Eu estava a falar, eventualmente, que você também disse há pouco, a Escola Prática, o presídio, Isto não existe, isto está tudo a cair, Dr. Está tudo a cair, o presídio vai cair aquela coisa toda, a Escola Prática vai cair tudo, pá. É uma vergonha. Pá. Isto não existe. Mas as pessoas não veem-se cair, e como não veem cair, aceitam. Mas a gente agora começa a separar e vai cair. É que já tem, neste momento, você tem à volta de 550 prédios em Santarém, todos degradados, pá. 550 prédios. É muita música, ouviu? Sim, você já muita folclore. Você já falou nisso aqui algumas vezes, sim.
isto dói o coração. O meu amigo Zé Manuel Roque diz que quando vai à Ribeira, parece lá tiver os gajos da Síria a dar tiros, pá. O gajo diz aquilo. Há umas guerras lá, está tudo cheio de buracos daquilo que é uma coisa doida. Francisco. É uma vergonha. Então, lá uma coisa. Então agora, desculpe lá uma coisa. Quem é que vai fazer a obra prioritária da Marina na Ribeira e o dique de proteção à Ribeira de Santarém? Quem é que vai fazer? Onde é que está o candidato da Câmara para ir fazer o dique para a Ribeira de proteção e a Marina, que é fundamental para o desenvolvimento económico da nossa cidade? Mas isso pode ser a sua opinião, que quer o partido... Não, estou a pôr a hipótese. Quer o partido, quer os elementos que governam os destinos do Conselho não partilhem dessa visão e por isso não agendam esse assunto. Os meus companheiros do partido, a única coisa que se interessam é ir para a Assembleia da República para deputados. Isso querem ser. E já não estão lá porque não os deixaram ir, não estavam lá já. Já estavam lá agarrados àquilo, ouviu não? Só que não os deixaram entrar. Mas eu não a ver se vão para lá outra vez. Ouviu, não? Não vai. Na minha parte não vão. Ouviu? Certo. Mas pode haver outros que tenham opiniões diferentes e daí poderem... Já ninguém vota. Hoje em dia a abstenção é brutal. Quando se vai votar, 55% ou 60% já não votam. Não querem saber disso para nada. É uma vergonha. Certo. Mas também se calhar não votam porque à partida entendem que, alguns pelo menos, entendem que as eleições já estão ganhas por estes e também não temos grandes opções. Não é nada, as pessoas andam desmotivadas, não querem saber disso para nada e não vão votar. Pá. Para eles votar é uma vergonha, não querem saber isso para nada. Mas vão votar para quê? Pá? Os bancos é uma vergonha, dão os spreads, roubam os spreads, é uma vergonha. Você já viu o que se passa? Eu sou ignorante, mas nem que é dessa área. Então ninguém me ofereceu um prédiozinho barato, pá. Ninguém me ofereceu um prédiozinho barato para eu comprar. Olha, você hoje está com isso. Ele hoje queria ser proprietário. Olha que isto, pá. Mas para finalizar o programa, tentar ir por aí. As pessoas estão desmotivadas, há muita abstenção, registramos isso. Mas... para os interesses dessas pessoas que estão desmotivadas, que fatores é que as podem mobilizar? Quais são os interesses que deveriam estar a acontecer para que essas pessoas pudessem entrar no circuito da participação e de dar opinião? Já falámos aqui várias. Vou voltar outra vez a falar. Sim. O senhor Presidente da Câmara, ouça algumas pessoas, pá. O senhor Presidente da Câmara é o Presidente da capital do Ribatejo. Ele tem que juntar-se com os 21 concelhos do Distrito de Santarém, capital do Ribatejo, os municípios ribeirinhos, e ir perguntar o que é preciso fazer para limpar o Tejo, expolir o Tejo, fazer uma obra notável para todos nós. Ele é que tem que fazer isso, tu tem que andar para a frente. Entendeu ou não? Tem que assumir isso. Eu entendo isso e entendo que é a sua opinião. Ele pode não ter essa opinião. Ele deve ter, o Sr. Presidente da Câmara deve querer que quem tem a culpa disso é o comandante da Escola Prática da Zé Tanques, está a ver o filme ou não? Ele é um quartel abandonado, quer dizer, deixa-me lá roubar aquilo em Tanques. Com certeza, não pode ser. Quem é figura importante, distrital, é o Presidente da Câmara de Santarém. E eu continuo a ter respeito por ele, por essa situação. Mas ele tem que se assumir nesse local. Tem que fazer isso. Não é fingir. Não é ir lá beber umas bejecas, está a ver ou não? Ele não pode andar a beber umas bejecas e a dizer que é Presidente da Câmara. Ele tem que beber as bejecas, que eu também gosto, comer uns coiratos e uns presuntos, mas tem que assumir essa função de Presidente do Distrito, ouviu ou não? Tem que assumir. Tem que mobilizar os seus colegas autarcas do Distrito de Santarém. Mas isso era aquilo que o Francisco Mendes disse de não haver, ou possivelmente não haver liderança regional para impulsionar o conjunto de projetos que podiam ser interessantes para o distrito. Quem tem que impulsionar quem tem que impulsionar os nossos projetos que nós temos para o Ribatejo somos nós todos daqui, pá. Não são os gajos da Alpiaça, nem da Almeirim, nem de Castelo Branco. Nós é que temos que dinamizar e promover a situação.
Mas, na sua opinião, acha que o Presidente está focado em fazer esse tipo de percurso ou ele tem outras ideias para o desenvolvimento também, quer do Conselho, quer da região? O Sr. Presidente da Câmara, segundo os conhecimentos que eu tenho, e que ele tem feito o favor de me informar, ele anda muito preocupado com o problema do investimento do caminho de ferro, que é fundamental, como sabem todos. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Me vem agora todo contente a dizer, tem um senhor que é lá amigo do seu Primeiro-Ministro, fez um projeto para o comboio, aquele comboio agora que bateu agora há dias, teve um desastre, o Alfa Pendular, ele não pode pensar nisso, ele tem que assumir que quer aquilo no terreno, ele, Presidente da Câmara, e mais os colegas todos do Distrito de Santarém, porque nós somos uma região mais rica do país, pá. Na sua opinião, faltam ideias para pôr no terreno? Não faltam ideias nenhumas. Não é falta nenhuma. A gente não pode ter o Tejo cheio de areia, salinizado. Não pode ter, tem que ter, o Tejo tem que circular, tem que ter água, tem que ser regado de todo lado. Pá. Mas isso não depende de um Presidente de Câmara, só. Eu, Presidente da capital, do Ribatejo, isto sempre foi a capital do Ribatejo. Certo. Os outros são pensezinhos. Alperça são 4 mil pessoas, assim, uma coisinha. Tem um presidente excelente, felizmente. São 4 mil. Nós é que temos que dinamizar os outros também, não é? Evidente. Temos que ser líderes dessa situação. Assumir essa liderança. E assumi-lo aqui e assumi-lo junto ao governo. Portanto, para abrir a discussão, para terminar o programa, Francisco. José Marcelino, sim. Já vamos com 1 hora e 16 minutos. Penso que podíamos... Mas ainda iria falar no Veríssimo Serão. Está bem, já agora, sobre esta ronda final, querem acrescentar mais alguma coisa, Francisco? Não, é só a questão de, apesar de aparecer em rodapé, ficámos no essencial com a questão da ex-EPC por tratar, na parte da ocupação e tudo o resto. Falámos da questão da avaliação, já agora só complementar que o Sr. Presidente de Câmara disse na reunião de 20 de julho, na reunião de Câmara, que tinha uma avaliação da Escola Prática de Cavalaria atual, ou relativamente atual, de 9,4 milhões de euros. Eu pedi-lhe essa, através da Assembleia Municipal, pedi essa avaliação para analisar, mas ainda não me foi enviada, mas essa não está em falha, porque foi pedida há 2 ou 3 dias. Ele quer a avaliação, ouça lá uma coisa, ele quer a avaliação para quê, pá? Para fingir que vai pagar? Ele não vai pagar! Para fingir que vai pagar. Dinheiro. Ele não vai pagar nada! Ele não vai pagar nada, que ele não tem dinheiro nenhum, pá! Não tem intenção nenhuma disso, pá! De honrar os seus compromissos, pá! Sim, provavelmente. A questão da EPC, portanto, na outra parte, é claro que sabíamos que estes 3 pontos seriam demorados de abordar e que não seria possível, ficará para outra altura, com certeza. Já agora, de qualquer dos modos, tivemos também mais uma intervenção do Manel Sá, em que é uma extensa nota, penso que não caberá toda no ecrã de uma vez, mas basicamente ele diz se há alternativa democrática e quem a pode construir é este estado de coisas que vocês têm estado a dizer aqui. Será que há uma organização social e política para construir essa alternativa dentro do quadro parlamentar atual ou não? O que me faltam são pessoas com capacidade no Distrito de Santarém, na região de Santarém, técnicos agrícolas, engenheiros, tudo e mais alguma coisa. É preciso aliciá-los e mobilizá-los para isso. É o que me falta, felizmente, a capacidade para o fazer. É preciso aliciar as pessoas e movimentá-los. Pois, o nosso ouvinte Manel Sá, de facto, consegue colocar-se no ecrã para toda a gente ver o que ele escreveu. É um pouco extenso e eu vou ter que tirar também para ver todos. Estamos também na parte final, mas de qualquer dos modos, se alguém ainda quiser falar alguma coisa sobre um minuto sobre este assunto, ficava também esta nota com a participação deste nosso ouvinte. Já agora só queria fazer uma referência ao nosso amigo. Antes disso, sobre este assunto, mais alguma coisa a dizer? Ou alguma nota sobre o... Só queria acrescentar aí uma nota. De facto, eu não estou propriamente, à espera que apareçam um qualquer salvador para resolver as situações. Penso que dentro do atual quadro
digamos, político que existe no país e que está perfeitamente consolidado, há condições. Agora, é preciso que as pessoas queiram e é preciso que as pessoas participem e é preciso que se imponham junto dos dirigentes partidários algumas ideias e alguma força de capacitação de pessoas com mais vontade de fazer mais e melhor por Santarém. Eu acho que é possível, acho que têm condições os atuais partidos e que enfim, dentro do conjunto daqueles e daquelas organizações, enfim, que estão no terreno, podem e devem fazer mais e melhor, pressionando e tentando com que a sua voz e aquilo que é a sua opinião possa chegar aos eleitores. Porque eu acredito que o mal não sempre dura, nem o bem também sempre dura. Portanto, há de haver uma altura em que as pessoas hão de verificar que, como as coisas estão a acontecer, não pode continuar. E, portanto, que os próprios partidos políticos ou se regeneram ou acabam. E, portanto, embora tenha alguma dúvida quanto ao aparecimento dos salvadores, como aconteceram nos últimos tempos, alguns salvadores cuja capacidade de marketing político tem sido, de facto, boa, mas as suas intenções, muito honestamente, são muito más. E, portanto, penso que quem tem que fazer alguma coisa são aqueles que já estão no terreno. Agora, têm que se regenerar, tem que haver uma alteração qualitativa nos seus quadros e até quantitativa para que possamos voltar a trazer as pessoas que hoje não votam, e algumas são importantes, e até trazê-los para o conjunto daquilo que são os opinadores de opinião pública, de forma a que as coisas tenham um ritmo e uma capacidade maior, com que as pessoas que hoje não votam possam voltar a votar. Exato. De uma forma atuante. Sim. Francisco, mais alguma questão a acrescentar? Só relativamente a esta pergunta do Manuel Sá, ou a esta questão do Manuel Sá, obviamente que, sendo assumido, e penso que eu poderei dizer que o futuro candidato à Câmara de Santarém pelo PSD será Ricardo Gonçalves, portanto, daí temos a intuir que a próxima governação com esse presidente seria semelhante à atual, portanto não é minimamente a opção, na minha opinião. Então, qualquer solução ganhadora tem que girar à volta do Partido Socialista, que é a única força política que poderá, dentro de partidos ou outros, que poderá ter ambições de ganhar essas eleições. Mas aí era necessário haver alguma união, o que é difícil, já sabemos, sobretudo em Santarém, por questões político-partidárias. Essa candidatura, na minha opinião, só fará sentido se for e só poderá ser ganhadora se for uma candidatura transversal, que seja credível, com notoriedade, não demasiado partidarizada, para poder ter êxito nas próximas eleições de 2021. Carlos, mais alguma questão sobre este assunto? Sobre este assunto, as pessoas têm que assumir aquilo que são. E devem assumir aquilo que são. Sem qualquer complexo nem princípios. Se é socialista, assume que quer ser socialista. Se é comunista, assume ser comunista. Se é social-democrata, assume isso. Reformista. Agora, as pessoas não sabem porque já nem... Olha, até já nem temos geringonça. Ouviu ou não? Olha, até os comunistas agora até já têm medo de irem para a geringonça. Ouviu ou não? Já nem querem ir. Está tão mal que já nem geringonça há. Já nem querem geringonça. Já estão com medo. Certo. Agora, para o Primeiro-Ministro, só o Bloco de Esquerda, se fizerem um rabinho. Tudo bem. Também não vai ser com eles. Mas eu sei com o que é que eles vão fazer essa coligação. Será um motivo de conversa na próxima semana, eventualmente? Exatamente. Vamos só queria aqui deixar antes sem terminar, para dar a palavra para falar, penso que, do falecimento do professor Veríssimo Serrão, que é um caso constrangedor para todos nós muito, e é triste. Muito mesmo. Mas para só informar, o professor Veríssimo Serrão amanhã às 9h30 da manhã vai para a Igreja da Piedade. Daí sairá em cortejo fúnebre para o cemitério da cidade de Santarém. Este é o último passeio que ele vai fazer. Com o seguinte, e eu queria aqui deixar um recado aos responsáveis políticos
da vontade, da última vontade do empenhamento do professor Veríssimo Serrão, que é o problema da Casa do Brasil e a ligação ao Brasil. Portanto, se recordam bem, veio cá o seu Presidente da República Brasileira, fez uma grande festa em Santarém, fez grandes conversas, grandes protocolos, mas eu penso que já nem sabem onde é que estão os protocolos. E eu pedi aqui o empenhamento ao atual Presidente da Câmara e ao ex-Presidente da Câmara, Dr. Miguel Noras, tem com toda a certeza elementos sobre isso, o dever e a obrigação de promoverem e levarem por diante aquilo que era o projeto do professor Veríssimo Serrão para o Brasil e para a sua integração e para o desenvolvimento de Portugal no Brasil. Fica aqui um sentido claro do nosso desejo. Muito bem. Penso que será extensivo a todo o painel, a todos os elementos que estão a participar neste programa e podemos assim terminar o programa, sendo que no início também este assunto já foi aflorado pelos pésames que a todos e a tristeza que a todos acomete pela ausência física do professor Veríssimo Serrão, que vai deixar a sua obra vasta para que cada um de nós e os vindouros possam também beneficiar dos estudos que foi fazendo ao longo da sua vida. E olha, já agora, é só para recordar que o Dr. Veríssimo Serrão, como é do conhecimento de todos, e o nosso companheiro hoje convidado, teve várias vezes com ele ao longo dos últimos anos, via que ele não tinha condições físicas, lembra-se? Sim. E condições. E o Dr. Veríssimo Serrão, se soubesse o que se passava na Santa Casa da Misericórdia atualmente, tinha morrido mais cedo, ouviu? Tinha morrido mais cedo. Ainda bem que ele não teve conhecimento do que é que se passava lá. Muito obrigado. Mais o assunto que o Carlos levanta para futuramente. Mas isso estava aqui montado, vai ser montado outro dia. Está aqui. Olha, está aqui. Tudo bem. Vamos ficar por aqui. Programa de Conversas e Ribatejo de hoje, domingo 2 de agosto, em altura estival, mas também em altura em que podemos estar convenientemente à conversa para falarmos dos assuntos da nossa terra e dos assuntos da nossa região. Hoje, José Marcelino, Carlos Rodrigues, do painel habitual, convidado Francisco Mendes, que participou também nestas conversas e agradecendo a sua participação. Esperamos que possa vir a beneficiar também das outras participações no futuro. Ficamos por aqui. Bom resto do domingo, boa semana. Voltamos no próximo domingo. Daqui até lá, façam o favor de ser felizes. Até para a semana.